questão que jornal vai acabar. Eu ouço isso há anos. Estão falando isso, rapaz. Estão falando isso. Alguns jornais da Europa, por exemplo, inclusive de Portugal, só estão saindo no papel aos sábados. Eles têm o internet a semana inteira, mas ele não é um jornal mais, não é mais diário, né? Ele sai só aos sábados o papel. Dizem que vai desaparecer, eu tristemente acredito nisso. A televisão é um show business feito por excelentes jornalistas. Tanto que hoje, por exemplo, no caso da Globo, a Globo passou o Sport TV, esse negócio, para uma área de entretenimento. Não é mais da área jornalística. E foi uma coisa que eu sempre dizia isso. Os comentaristas, eu tenho amicíssimos ali, né? Tenho amicíssimos e tenho crias ali. Agora, eles também têm uma posição de valorizar o espetáculo. Os grandes jogos, o jogo de amanhã vai ser a guerra do campeonato e tal. Eles fazem anúncios publicitários sobre o futebol. Porque é um grande negócio deles e dos clubes também. Jornalista esportivo pode declarar para que time torce? Olha, eu acho que ele pode declarar sim para que time torce. O que ele não pode é deixar que isso seja a sua principal marca, né? Por exemplo, eu torço pelo Fluminense, nunca precisei esconder isso. Ninguém jamais disse que como na época que eu fui editor, duas vezes, uma vez do Correio da Manhã e uma vez do Jornal do Brasil, que afetou. Eu fui ver o jogo Bangu e Fluminense, decisivo do campeonato, aquele do Zé Roberto Reit não apitou o fim do jogo quando devia ter apitado, e deixou de marcar um pênalti contra o Fluminense que teria mudado a história do jogo. O Cláudio Adão estava nesse jogo. Sim. Bom, e eu fui ver, eu deixei lá com o meu subeditor, que era o Vicente Sena, figura adorável, saudosa, entendeu? Além de ser um humano maravilhoso, profissional competente, ele ficou fechando o jornal. Torcedor do Flamengo. Mas não era muito assim, Flamengo de... E eu fui ver o jogo. Olha o jogo, pô, eu não quero trabalhar nesse jogo, vou lá ver o jogo. O Jornal do Brasil, no dia seguinte, disse que o Fluminense ganhou no roubo. Foi o único jornal que usou a palavra roubo em chamada de primeira página. Imagina. Eu falei, pô, mas vocês podiam dizer que o Bangu foi prejudicado. Esses eufemismos assim. Ganhou no roubo. Pô, entendeu? Eu me lembro que eu li muito jornal antigo, né, para fazer minhas pesquisas e tal. Eu li jornal de esporte todo dos anos 30, todo não sei o quê. E observei como o Mário Filho, aos poucos, ele foi botando o jogador para cima. Como o que interessava ao jogador. Na verdade, o que o leitor gostaria de saber, pô, como é que está o fulano para domingo? Vai jogar bem, pô? Ou qual é o jogador que o meu clube acabou de contratar, tal? O Mário Filho começa a fazer isso e é ele que pega o Domingos da Guia, e Leonardo da Silva, Perácio, né? E ele foi pegando esses personagens e dando a eles uma cara de herói. Escrevendo bem como ele escrevia, né? Com sabor danado. Ele, na verdade, foi responsável por isso. Márcio Guedes, saindo da pauta, é um bom jornalista? Sua cria? Eu acho ótimo o Márcio Guedes. Sabe que ele está com a gente no programa. O Márcio Guedes eu acho ótimo. O Márcio Guedes tem o seguinte, eu sou muito fã do texto, né? Eu gosto muito de saber do texto. Claro, o repórter tem importância. Sem ele, sem o repórter, você não faz nada, né? Mas eu fico sempre ligado no texto, na qualidade do texto. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, e aí quando chegou mais ou menos em setembro, assim, de 69,
eu fui convidado para ser o editor do Correio da Manhã, que ia fazer uma nova diretoria, uma coisa mais moderna, Reinaldo Jardim fazendo a parte gráfica. E eu aceitei. Era mais dinheiro, claro, não vou dizer que eu fui pelo idealismo, não, fui também porque era mais dinheiro e era porque eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Aí falei, só vou levar garoto. Eu não era exatamente um velho, mas eu já tinha os meus 34 anos e tal, que ele já era jovem ainda, mas não era um menino como era o Trajano, o Márcio Guedes, o Fernando Calazans, tá? Eram todos... Então fiz uma limpa no Jornal do Brasil. Convidei esses todos por melhores salários do que eles ganhavam lá e fomos para lá. O Márcio Guedes, eu ouvia os comentários que ele fazia para a Rádio Jornal do Brasil. Ele não trabalhava no Jornal do Brasil. E eu gostava muito da maneira como ele... Eu sempre gostei muito do texto do Márcio Guedes. A maneira como ele falava, tirando aqueles clichês do jornalismo. Aí um dia eu encontrei com o Márcio, conhecia ele assim, falei, você não quer ir comigo, não? Vamos fazer esporte lá no... E ele foi.